Bom dia, meu nome é Ana Paula. Vim apresentar esse trabalho do componente de bioética e direito sanitário. Esse componente foi apresentado para a Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Sócrates Costa. Ele foi baseado no artigo Panorama Bioético e Jurídico da Reprodução Humana Assistida no Brasil, da revista de Bioética e Direito, que foi escrito por Bruno Torquato de Oliveira Naves e Maria de Fátima Freire de Sá. Falando um pouquinho sobre a reprodução assistida, ela é o conjunto de algumas técnicas relacionadas a procedimentos da área da fertilidade que possibilitam que exista uma gravidez sem relação sexual, ou seja, toda essa metodologia é realizada fora do corpo. E o primeiro bebê gerado no mundo por algum desses métodos nasceu em 1978, o que levou para frente, em todos os outros lugares, a utilização desse procedimento. E no Brasil, o primeiro foi em 1984. Vou falar um pouquinho sobre alguns dos principais métodos da reprodução assistida. Inicialmente sobre a fertilização in vitro, que consiste em coletar óvulos diretamente dos ovários de uma mulher e fertilizá-los com sêmen em um laboratório. A injeção intracitoplasmática de esperma, que consiste em injetar o espermatozoide selecionado diretamente em um óvulo maduro. Temos também a inseminação artificial intrauterina. Os espermatozoides, são colocados no fundo do útero quando a mulher está ovulando, nesse procedimento. A inseminação artificial intracervical, onde o esperma é colocado no colo do útero, tendo a mesma função do pênis no momento da ejaculação. Temos também a estimulação ovariana, que consiste no procedimento de estimular vários folículos a crescerem, aumentando o número de óvulos disponíveis para serem fecundados e formarem embriões. A transferência intratubária de gametas, que consiste em depositar os óvulos e os espermatozoides dentro da trompa de falópio na mulher, também chamada de tubo uterino. Tem a criopreservação de gametas ou embriões, que é o congelamento de gametas e embriões, que tem por objetivo mantê-los preservados para um uso no futuro, Temos também a doação de óvulos, que é um processo no qual uma mulher recebe óvulos de uma doadora para poder realizar o desejo da maternidade. Tem a doação de espermatozoides, que é o empréstimo por um homem do seu esperma com propósito de inseminação em uma mulher que não é sua parceira sexual. E, por fim, a gestação de substituição, que é um acordo em que uma mulher aceita engravidar com o objetivo de dar à luz a uma criança para ser criada por outras pessoas. Falando um pouquinho sobre a realidade normativa brasileira, poucas normas no Brasil abordam o tema da reprodução assistida. Ainda que existam vários projetos de lei, uma das normas que trazem consigo abordagem em sua resolução é o Código Civil, no artigo 1597, que dispõe: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. O planejamento familiar ele é garantido tanto na Constituição Federal de 1988, quanto na Lei 9.263, de 96.
Porém, a reprodução assistida gera diversas discussões, tendo em vista que está pouco expresso na Constituição. E no Brasil, a mesma é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, na Resolução 2121 de 2015, né? Onde podemos abordar esses pontos, que é a infertilidade humana como um problema de saúde, com implicações médicas e psicológicas, e a legitimidade do anseio de superá-la, que o avanço do conhecimento científico já permite solucionar vários problemas de reprodução humana e que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu e qualificou como entidade familiar a união homoafetiva. Vamos falar um pouquinho sobre a limitação de idade da gestante. A resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2013, de 2013, prescreve que as técnicas de reprodução assistidas podem ser utilizadas desde que exista a probabilidade efetiva de sucesso e não se incorra em risco grave de saúde para o paciente ou possível descendente, e a idade máxima das candidatas à gestação de reprodução assistida é de 50 anos. Um tema que é bastante importante é o sigilo do doador de gametas, que divide opiniões. O sigilo está previsto na resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2013, de 2013, no item 4 do capítulo 4, destinado à doação de gametas ou embriões. Obrigatoriamente será mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos receptores. Em situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. Porém, há uma contraversão nessa situação, pois o ECA, em seu... prevê, né, que o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990, em seu artigo 48, trata da possibilidade de o adotado conhecer sua origem biológica, sem que isso importe em reconhecimento de filiação, onde diz assim: o adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Sendo assim, né, esse tema vem à tona em diversos debates, tendo em vista que não existe na legislação uma lei específica que aborde a reprodução assistida e defina seus segmentos. Sendo assim, o ECA pode ser utilizado para reger a situação, pois se para crianças adotadas está garantido o direito, por que não seria o mesmo expandido a nascidos por procedimento de reprodução assistida, né? Fica esse questionamento. E nesse momento é que essas ideias se chocam, pois ao mesmo tempo essa situação infringiria a intimidade de doadores e possivelmente diminuiria, sim, a quantidade deles, né? Falando um pouco sobre a doação compartilhada de oócitos, a própria resolução expressa que a doação compartilhada de oócitos consiste na situação em que doadora e receptora possuem problemas de reprodução e decidem assim compartilhar o material biológico e os custos financeiros correspondentes a essa técnica de reprodução assistida. As doadoras que sofrem, né, da infertilidade enxergam nessa técnica uma possibilidade de ter um filho e sentir todos os estágios físicos de uma gravidez, realizando assim seus sonhos, né, que são sonhos em comum entre diversas mulheres no Brasil, mesmo sabendo dos altos custos. Uma coisa muito importante de ressaltar é que ajudar a receptora tem que sempre vir à frente do financeiro. O Conselho Federal de Medicina, número 2013, de 2013, 9, diz: é permitida a doação voluntária de gametas, bem como a situação identificada como doação compartilhada de oócitos em reprodução assistida,
onde doadora e receptora, participando como portadoras de problema de reprodução, compartilham tanto material biológico quanto dos custos financeiros que envolve o procedimento de reprodução assistida. A doadora tem preferência sobre o material biológico que será produzido. Entrando um pouco no assunto, vem um questionamento à tona, né? Se esse compartilhamento dos custos financeiros nessa situação não seria caracterizado uma comercialização de gametas, algo que é proibido. Porém, em diversos entendimentos, esse compartilhamento não é uma compra e venda, ou seja, sendo assim permitido. Sobre o descarte de embriões. Segundo a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, o maior número de embriões que podem ser utilizados em um procedimento na mesma paciente vai ser definido de acordo com a idade da mesma. O item 6 dos princípios gerais da resolução do Conselho Federal de Medicina, número 2013 de 2013, diz que o número máximo de oócitos e embriões a serem transferidos para a receptora não pode ser superior a 4. Quanto ao número de embriões a serem transferidos, faz as seguintes recomendações. Mulheres com até 35 anos, até 2 embriões. Mulheres entre 36 e 39 anos, até 3 embriões. E mulheres entre 40 e 50 anos, até 4 embriões. Nas situações de doação de óvulos e embriões, considera-se a idade da doadora no momento da coleta dos óvulos. E aí, os embriões que sobram, né, eles são preservados congelados para serem reaproveitados no futuro. Só que, assim, na maioria das vezes, eles acabam sendo mantidos nessa baixa temperatura até que o descarte possa ser realizado. Anteriormente, esse descarte poderia ser realizado após 3 anos congelado. Porém, na nova regra, é necessário também uma autorização judicial para que ele seja realizado. Doação temporária do útero. A doação temporária do útero consiste em um tratamento realizado na mulher que apresenta óvulos capazes de gerar um bebê, mas não pode engravidar, devido à presença de doença grave que contraindique a gestão ou mesmo pelo fato de não ter útero. A resolução do Conselho Federal de Medicina permite, todavia, a gestação de substituição, intitulando-a doação temporária do útero, em situações que se façam necessárias, isto é, desde que exista um problema médico que impeça ou contraindique a gestação da doadora genética ou em caso de união homoafetiva. Conhecida popularmente no Brasil, né, como barriga de aluguel, um termo bastante pejorativo, tendo em vista que a comercialização é proibida na reprodução assistida. Esse ato consiste em unir um espermatozoide com um óvulo e depois inserir no útero de uma outra mulher que irá gerar essa criança. Assim, pode parecer simples, mas muitas das vezes gera diversos questionamentos e dúvidas complexas quanto a esse procedimento. Por isso, o Conselho Federal de Medicina tem regras específicas quanto a esse método. Reprodução assistida pós-mortem. A reprodução assistida pós-morte é o uso de óvulos, espermatozoides ou embriões que tenham sido previamente congelados para obtenção de gravidez após o falecimento de um dos cônjuges. E para que esse procedimento seja realizado, é preciso que seja preenchido um consentimento informado, explicando qual destino deve ser dado ao material biológico, caso um dos dois venham a falecer. Esse assunto está previsto na resolução do CFM e no artigo 17, parágrafo 2º do CNJ. Nas hipóteses de reprodução assistida pós-morte, além dos documentos elencados nos incisos caput desse artigo, conforme o caso, deverá ser apresentado termo de autorização prévia específica do falecido ou falecida para o uso do material biológico preservado, lavrado por instrumento público ou particular com firma reconhecida. No Brasil, essa discussão ainda está em andamento na legislação e as normas e a regulamentação desse tipo de procedimento hoje se dá por meio das normas éticas do Conselho Federal de Medicina. Esse é um tema bastante delicado e curioso, mas necessário diante da evolução da medicina e da própria sociedade. Então,
A partir das discussões apresentadas, foi possível enxergar que o Conselho Federal de Medicina tomou a frente quanto às normas da reprodução assistida, tendo em vista que no Legislativo não existem normas específicas que regulamentam e abordam o tema, e os projetos de leis estão parados no Congresso Nacional há mais de 15 anos. Por mais que muitas das normas vigentes sejam questionáveis, a necessidade de realizar os procedimentos levou o Conselho Federal de Medicina a criá-las. E também trouxe diversos pontos positivos, pois considerou a noção ampliada de família, preocupou-se em proteger os doadores de gametas, determinou uma forma de facilitar o acesso à técnica, como a chamada doação compartilhada de ócitos, procurou uma resposta ao problema do grande número de embriões criopreservados e não implantados, enfrentou a questão da doação temporária de útero e procurou dar maior segurança à reprodução assistida pós-morte. É possível entender que as normas da resolução, pelo olhar bioético, podem não ser consideradas em todos os seus pontos as melhores, mas só de ter dado esse passo importante é possível crescer a discussão além do âmbito do Conselho Federal de Medicina e do Poder Legislativo. Eu vou apresentar um pequeno vídeo que vai falar um pouquinho sobre o assunto para poder finalizar. Olá, estamos aqui para falar da Resolução 2294 de junho de 2021, que trata das técnicas de reprodução medicamente assistidas. Nesse âmbito, o Conselho Federal de Medicina, suprindo até mesmo uma lacuna legal, legislativa, vem trazer normas de cunho administrativo para as pessoas que se adequam ao procedimento de reprodução medicamente assistida, aos médicos, às clínicas, e nesse âmbito também, até como uma extensão, compreendendo como sendo uma extensão dessa resolução, para minorar ou até mesmo para ajudar na solução de possíveis conflitos que possam vir a existir. Em termos gerais, porque a matéria tratada é de extrema importância profunda, vai ser difícil abarcar aqui somente nesse momento. Nós podemos dizer que, em especial, essa resolução tem um caráter de reconhecimento acerca da diversidade da formação das entidades familiares, ao reconhecimento, mais uma vez, de que a reprodução medicamente assistida é extremamente importante para as pessoas que foram submetidas a um procedimento para questões de neoplasia maligna, para as mulheres que tenham um problema relativo à reprodução decorrente da idade avançada, limita a idade para a realização do procedimento de reprodução medicamente assistida, impõe a limitação do número de embriões implantados, de como vai ser realizado o procedimento, como eu vou ter a reprodução medicamente assistida, a possibilidade pós-mortem, enfim, são vários aspectos que demonstram que o Conselho Federal de Medicina está atento a quê? Atento às novas situações sociais que estão sendo apresentadas. E isso demonstra um certo cuidado na redação dessa resolução. Vamos continuar tratando do assunto, é um assunto palpitante, é um assunto de extrema importância, estamos atentos e estaremos aqui falando durante os momentos em que nós temos disponibilidade para falar da questão. Muito obrigada. Obrigada a todos.
uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite para quem estiver assistindo. Espero que o assunto tenha ficado compreendido.